Bom dia a todos, sou o Thiago da Precision Tech, departamento comercial. Eu vou mostrar para vocês como que funciona passo a passo o nosso monitor de plantio. Aqui eu vou mostrar para vocês todos os itens que vai quando você adquire um equipamento nosso. Então o nosso equipamento ele é composto de sensores, que você vai montar na sua plantadeira, cabo de bateria e cabo de 3 metros, eu já vou passar para vocês como funciona certinho. O de 7 metros, painel e o módulo GPS. O nosso painel ele é um painel único. Precision Tech é a única marca de monitor de plantio que ela não tem 2 ou 3 ou 4 modelos de monitores. A única coisa que vai diferenciar do monitor simples para um monitor de contagem é o módulo GPS, que ele vai te dar o deslocamento da plantadeira para te dar velocidade, semente por metro, hectare plantado. Então por isso que é o módulo. Todos os nossos painéis eles são predispostos já para o módulo GPS. Então, indiferente se você comprar o simples ou o completo, ele vem o mesmo painel. Ele é o mesmo produto. Então, o sensor já é pronto para contagem e o painel é predisposto para contagem. Se o senhor preferir comprar o simples, ele vai só o painel, os sensores e o restante dos materiais, e o módulo GPS não. Futuramente, se você pensar em colocar um monitor de contagem, você não precisa de fazer nenhuma alteração no nosso produto. Só basta adquirir um módulo GPS, ele vai te fornecer deslocamento da plantadeira, velocidade da plantadeira e hectares plantado. Então, com a velocidade e o deslocamento, eu consigo contar quanta semente está caindo por metro geral da plantadeira e individual linha a linha. Então, retomando o nosso vídeo, agora eu vou passar para vocês como que é feita a instalação do monitor Precision Tech. Aqui, como vocês viram no vídeo anterior, os sensores estavam empacotados, eu tirei eles do plástico e tirei 2 unidades aqui para mostrar para vocês como que faz. Aqui nós temos o cabo de 7 metros e aqui o cabo de alimentação e o cabo de 3. A instalação fundamental, o cabo de alimentação. Ele é composto de um cabo de 2 vias, positivo e negativo, ele vem com o porta-fusível no positivo, então não tem erro. Se caso na propriedade vocês montar invertido, não tem problema. O monitor não queima, ele só não vai ligar, tá? Então o nosso painel ele é assim. Ele tem 3 conectores atrás. Então na propriedade de vocês não tem como fazer a instalação errada, de hipótese alguma. Alimentação, 2 vias. Tá? Eu não vou ligar esse cabo porque eu estou com uma fonte aqui para mim fazer a alimentação. O de 3 vias, que é o que vai de alimentação para os sensores, ele já está predisposto, então eu conecto o de 3 vias. Tá? E o de 7 metros, ele é um cabo de 3 vias do mesmo jeito. Ele só é uma extensão para conectar no de 3 e ir até o primeiro sensor da plantadeira. Eu não vou fazer a ligação aqui, que senão vai ficar muito fio em cima da mesa, vai poluir. Mas é bem simples, tá? Então aqui nós temos os sensores. Todos os sensores nossos, ele vem com entrada e saída. É bem simples de fazer a instalação. Então levamos o cabo de sinal para o final da plantadeira. Chegamos lá, conectamos o primeiro sensor, tá? Eu vou pegar o meu cabo de alimentação aqui, que é uma fonte 12 volts. Eu vou conectar no 12 volts e, por enquanto, eu vou deixar o módulo GPS sem ligar, só para vocês verem como que o equipamento funciona no simples. Então, o botão de liga e desliga é do lado. A gente optou por um botão porque, na propriedade, geralmente, o nosso serviço ele é bem rústico. Então, a gente tirou o liga e desliga da membrana, que a membrana é uma tela mais sensível. Então o nosso liga e desliga fica do lado esquerdo do painel. Uma vez que eu liguei, o monitor vai ligar. Sensores conectados 1. Falha no GPS porque eu não coloquei o GPS, mas não vai interferir em nada no funcionamento do simples. Áreas parcial e horas parcial. Aqui nós estamos com o plantio parado, a voltagem da bateria, tá? Então, essa é a primeira tela que vai aparecer para vocês no monitor. Então, assim, aqui nós estamos com o nosso painel com um sensor conectado. Qual que é o passo para a gente conectar mais sensor? O nosso monitor, ele é inteligente. Ele identifica o sensor uma vez que conectado, lembrando
que toda vez quando eu fizer uma alteração disso, aumentar ou diminuir sensores, eu preciso, pode filmar aqui para você mais perto, ó, eu conectei 2 sensores, ele está marcando só um. Qual que é o passo que eu tenho que fazer? Eu vou desligar o painel, eu vou esperar 2 segundos e eu vou ligar de novo. Porque toda vez quando eu ligo o meu painel, ele faz a leitura das linhas lá atrás. Então aqui nós já estamos com 2 sensores ligados. Ele reconhece sozinho. O nosso painel, ele é composto de até 50 linhas. Então todo sensor, toda plantadeira que você montar, ele sempre vai sobrar este cabo no final. Ele sempre sobra um. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, supondo, de 10 linhas. Eu planto com 50, amanhã eu quero colocar 11 linhas com 45, a única coisa que você vai precisar adquirir é um sensor a mais. Não precisa de fazer configuração nenhuma no equipamento. Vai ligando um sensor na sequência do outro. Ele é sequencial, tá? Então ele sempre sobra uma perna. Lembrando que ele vai até 50 linhas. Então aqui nós apresentamos um monitor simples da Precision Tech. Agora nós vamos apresentar o monitor completo, que é o que conta semente, te dá velocidade e te marca hectares. Então aqui ele está ligado na configuração do simples, normal. Então ele é muito simples para você fazer essa função. O cabo que é predisposto para o módulo GPS está aqui. Eu só vou fazer a ligação do módulo, tá? Lembrando que toda vez que eu fizer uma alteração no meu produto, é bom você ligar e desligar. Aqui o módulo ele já reconheceu, mas o ideal é você desligar o teu produto, contar 2 segundos e ligar de novo. Então aqui ele deu os sensores conectados, aqui a gente tem que esperar, como a gente está debaixo de uma cobertura, às vezes o satélite vai demorar um pouquinho, uns 30, 40 segundos, tá? Então aqui é satélite, GPS ok, sensores conectados, plantio parado. Então uma vez que você ligou o seu produto, ele vai aparecer essa tela. Eu vou ensinar agora passo a passo como você faz a configuração para você começar a tua planta. É bem simples, bem facinho de fazer, tá? Então aqui nós temos a tecla do menu, que é a primeira tecla que nós vamos usar. Entramos na tecla do menu, correto? Agora nós vamos para baixo. E a tecla para cima para a gente mudar a função. A primeira função que vai aparecer é tolerância. Assim que eu entrar na tolerância, ela já vem com uma porcentagem de 20%. O que é a tolerância? Para o monitor te avisar quando cai 20% a mais ou 20% a menos, então eu coloquei 10 sementes por metro. Se ele cair 12 ou 8, ele está dentro dos 20%. Se ele cair 13 ou 7, ele vai te avisar falha de anomalia na tua plantadeira, tá? Então aqui a gente tem a configuração. Essa média não é fixa, tá? Então eu consigo alterar ela para 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, tá? Então aqui, uma vez que eu coloquei, apertei o Enter, tolerância OK. Na parte de baixo, a gente vai estar falando de áreas e horas trabalhadas. Então eu vou entrar aqui, só para vocês terem uma noção como que funciona. Aqui nós temos um banco de dados para nos fornecer todos os tempos de trabalho. Área total, horas total, essa vai acumulando. E área parcial e horas parcial, ela você pode ir zerando a cada talhão de lavoura que você for plantar. Lembrando que essa função é só banco de dados. Se você quiser zerar a tua área e horas parcial, você vai voltar na tela inicial e vai fazer um simples aperto nesse botão do lado de cá, zerar hectares e horas. Então eu apertei, zerar. Para zerar, tecla Enter. Então o passo a passo dele é bem simples. Uma vez que eu apertei o Enter, parciais zerada. Pode olhar que aqui embaixo já zerou. A gente estava com 3 minutos, a gente já zerou, tá? Então voltando ao menu. Sementes por metro. Cada população, cada variação de semente, a gente tem que fazer essa alteração. É a única coisa no monitor que nós vamos ter que fazer a alteração. Então você está plantando um cultivo, vai mudar para o outro, a população muda. Mas ele é muito simples de fazer. Uma vez que eu entrei, ele está zerado. Vamos citar um exemplo que ele é bem quebrado, que é o milho, que muita gente planta com 2.4, 2.8. Nós vamos fazer assim. Vamos para cima.
Eu vou colocar 2.8, tá? Tá o ponto, coloquei o 8, aperto o Enter, já mudamos para outra casa decimal. 2.8. Apertei mais uma vez o Enter, ele vai para outra casa decimal. Como ele é 2, você pode deixar zerado. Uma vez apertado o Enter de novo, sementes por metro ok. Uma vez cadastrado, você pode desligar e ligar o equipamento que ele vai ficar salvo essa configuração. A próxima função é a largura do implemento. Essa largura do implemento ela é muito importante porque se nós não colocarmos ela, a gente não vai saber quantos hectares a gente plantou, pois nós necessitamos da largura do implemento para a gente saber, andamos 10 metros com um implemento de 20, o próprio módulo vai te fazer a conversão. Então, se nós não colocarmos a largura do implemento, ele não vai te dar o hectare plantado. Então, eu entrei, aqui eles vão ter duas casas decimais, já é diferente da semente. Então, vamos pegar uma plantadeira com 10 linhas de 50. É simples, vai dar 5 metros. Então, aqui eu não preciso alterar, eu aperto o Enter, ele já pulou para o lado, e aqui nós vamos até os 5. 5 metros, a largura do nosso implemento. Aperto o Enter, largura útil, ok. Tá? E por último, é a função habilitar e desabilitar sensor. Por que dessa função? Como nós trabalhamos na lavoura, com fio, em plantadeira, cana de milho, às vezes uma corrente cai, pega e mastiga um fio, o nosso monitor de plantio ele é programado para você não parar a sua planta. O máximo que vai acontecer é ligar para assistência técnica, a gente desabilitar uma linha, que eu vou mostrar para vocês aqui, pode aproximar a câmera por favor. Então eu apertei o Enter. Aqui nós estamos trabalhando com dois sensores, sensor 1 e sensor 2. Vamos supor que o sensor 2 nos deu problema, cortou, rompeu o cabo, alguma coisa assim. Ah, eu vou parar de trabalhar com o meu produto? Não, você vai continuar trabalhando normal. Você vai no sensor que está dando problema, com um simples aperto no Enter, ele está desabilitado. O que eu faço mais, Thiago? Nada, só isso. Eu venho no voltar, o meu monitor está pronto para trabalhar. Ele vai estar funcionando só um sensor, ele não está funcionando os dois. Solucionei o problema, fiz a substituição do sensor. O que eu faço? Menu, você vai até embaixo, entra na função, o sensor 1 está habilitado, nós vamos procurar o sensor que está desabilitado, o sensor 2. Só um aperto no Enter, ele já está habilitado de novo. E aqui a gente volta para a tela inicial. Essas são as funções do monitor Precision Tech. Então o nosso próximo passo é como fazer uma instalação na plantadeira. Eu estou com um condutor aqui de amostra, só para a gente ter uma noção de onde nós vamos colocar o sensor. Então quem tem uma plantadeira sabe, é óbvio, que aqui nós temos o disco de corte, que ele sempre passa do lado do condutor. O que nós vamos fazer em primeiro lugar para nós fazer uma instalação perfeita? Com o condutor na máquina, a gente vai direcionar o disco e vai fazer um risco no condutor. A gente faz um risquinho no condutor que você tira, que você sabe que ali é a delimitação do disco de corte. Então, por que eu indico a gente fazer essa marca? Porque o quanto mais para cima que nós conseguimos colocar o sensor, fica melhor, porque o disco ele tem muito atrito com terra. Então, pode ser que venha danificar o produto, tá? Tem máquinas específicas que não tem o que fazer. A gente tem que montar no meio do disco. Então, no caso, Jumil, essas coisas assim, é necessário fazer a instalação no meio do disco. Então aqui eu estou com outro condutor que ele já está com o buraco pronto para nós colocarmos o sensor. Lembrando que a broca para fazer o furo ela é 20 milímetros. Depois, o certo é pegar um canivete ou uma faquinha e tirar as rebarbas que fica por dentro. Que conforme nós furamos, ele fica rebarba por dentro. Pode ser que ele dê problema na distribuição de semente. Então é bem simples. Feito o buraco uma vez, nós vamos pegar o sensor, vamos colocar um de um lado e o outro do outro, um de frente para o outro, e vamos colocar duas abraçadeiras, uma em cima, a outra embaixo. Os nossos sensores não é necessário passar fita isolante, só as duas abraçadeiras, tá ok? Então aqui sempre quando nós formos furar com a broca 20 milímetros, sempre procurar o centro do condutor.
Nunca você fazer um buraco mais torto para um lado ou para o outro. Eu peguei especificamente esse condutor porque ele foi feito uma furação errada. Se vocês olhar bem certinho, vocês podem ver que o buraco está deslocado mais para a esquerda, para a minha esquerda. Então, isso aqui é uma furação errada. Então, eu indico a sempre fazer a furação numa furadeira de bancada. Você faz com calma, devagarzinho, e o buraco fica perfeito. Quais são os problemas que pode ter por mim fazer um buraco torto, deslocado, ponto cego? Porque o sensor dele não vai ficar no meio do condutor. Se ele ficar um pouquinho para o lado, a gente pode ser que nós perdemos semente do lado. Tá ok? Então, sempre fazer uma instalação, para nós ter uma instalação perfeita, então o buraco aqui a gente precisa de fazer ele bem centralizado no condutor, tá? Então outra pergunta que a gente tem muito no dia a dia, devido às vendas online, que quem faz a instalação é o próprio produtor, o que eu peço em primeiro é o seguinte: assim que você fizer a instalação do teu produto, nunca vai plantar. Levanta e abaixa a tua plantadeira 2, 3, 4 vezes e peça para alguém acompanhar atrás se não tem nenhum fio enroscado em mola, em articulações, essas coisas sucessivamente, tá? Então o nosso sensor ele é assim, o nosso equipamento ele tem 2 anos de garantia total, lembrando que ele tem que estar em perfeito estado, ele não pode ter nada rompido. O que acontece muito em lavoura é romper fio. Aqui nós estamos falando de 3 vias, é um cabo de 3 vias. Eu vou explicar para vocês o que é esses cabos. É a alimentação, que é o positivo, o negativo e o sinal, o que manda o sinal para o painel. Se a gente chegar a romper um equipamento desse trabalhando com energia, pode ser que ele venha a queimar. Não, eu não posso afirmar que vai queimar, mas pode ser que venha a queimar. O que nós vamos fazer aqui? Thiago, eu não tenho sensor de reposição. Posso emendar, Thiago? Pode, você pode emendar sim. Isso aqui é um cabo com 3 vias, dentro ele tem 3 cores, que são vermelho, marrom e azul. Então não tem problema nenhum. Só faça uma emenda legal para não dar curto e não dar ruído e isole uma por uma. Nunca coloca as 3 e emenda junto. Desligamos o painel para a gente cortar a alimentação do sensor. Vamos decapar o fio de um lado e de outro. Aqui os fios eles são 3 cores, eles nunca são cores iguais. Então nós vamos emendar cor com cor, tá? É necessário que nós fazemos uma solda com estanho, pois como tem muita vibração, às vezes a gente só faz uma volta no fio e ele pode ser que ele se solte e dê um ruído. Então a gente precisa que faça isso, mas você pode fazer a emenda no fio. Lembrando, cor por cor. Não emenda azul com marrom ou marrom com azul. Tá ok?